A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa tarde. Nós vamos fazer aqui a lição da escola dominical. Hoje nós vamos estar estudando sobre as cartas de Efésios, cartas aos Efésios, saudação aos destinatários. Quero deixar a todos a paz do Senhor Jesus. Esse estudo é a primeira lição da revista da Escola Dominical do segundo trimestre de 2020. Então nós estamos aqui com a primeira lição, as cartas aos Efésios, saudação aos destinatários. O texto áureo desta lição, ele nos diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A nossa verdade prática nos diz a epístola aos Efésios revela propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Nossa lição em classe é em Efésios, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésios, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Depois, Atos capítulo 19, versículo do 1 ao 7, que nos diz assim: e sucedeu que, quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, e disse: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizado? Então, e eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que no que após ele haveria de vir, isto é, Jesus Cristo. E a vós que ouviram, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falava línguas e profetizava. Este era ao todo uns 12 irmãos. Aí está a leitura que nós acabamos de fazer da lição de número 12. Na introdução aqui desse trimestre, essa introdução nos diz assim: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo, ainda a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Nessa lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens da doutrina da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo
da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Então, que essa lição ela possa nos trazer assim uma riqueza muito boa, nos levar a nós estarmos então em adoração ao nosso Deus e ao conhecimento que nós tenhamos através da lição, que é uma lição introdutória, a primeira lição do trimestre de 2020 da revista da Escola Dominical. Autoria e data. Autoria. Conforme o costume da época, o autor indica a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, o nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem ao rei Saul. Isso nos afirma a palavra de Deus. O primeiro rei que pertencia à mesma tribo é do apóstolo Paulo. Então, o nome de Saulo foi dado provavelmente em homenagem ao rei Saul, que foi o primeiro rei da nação de Israel. E depois Paulo, então, ele recebe o nome de Paulo, como nos mostra a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E o nome de Paulo, ele tem um significado de pequeno. Era o seu nome romano, como está escrito em Atos 22 e o versículo número 25. Assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, ou seja, evangelizar as nações que não eram judeus, o povo gentílico. Então, ele sempre usava o seu nome de Paulo. Nós, olhando pela palavra de Deus, nós vemos que esse nome ele foi trocado pelo Senhor Jesus de Saulo para Paulo. E quando a palavra de Deus nos fala que Paulo estava a caminho de Damasco e ele ia então perseguir os cristãos, o povo de Deus. E Deus então aparece para ele no caminho e ele então ele recebe uma transformação de Deus ali. Ali tem a conversão dele com o Senhor Jesus e ele então passa a não ser mais um perseguidor da igreja, mas um pregador da palavra de Deus, um missionário, que depois então ele passa a levar o evangelho, levar a palavra de Deus e ainda sofrer muito pelo evangelho, como a própria Bíblia nos mostra, após a conversão deste homem de Deus, o apóstolo Paulo. Então, por isso a Bíblia diz que ele sempre usava o nome dele de Paulo, que significa pequeno, para estar levando o evangelho para todas as nações que não eram judeus, para o povo gentílico. Outro detalhe revelante é a reedificação da sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homem, mas ele foi escolhido pelo próprio Deus, como a própria palavra de Deus mostra, que o próprio Senhor Jesus escolheu Paulo. Ele tirou Paulo daquele crime, daquela situação que ele vivia, perseguindo a igreja, e ele então trouxe ele para ser um evangelista, para ser um pregador da palavra de Deus. Uma epístola da prisão.
A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor, o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por esta razão, ele integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios e aos Filipenses e aos Colossenses e a Filemon. Então essas cartas nos mostram a palavra de Deus, que são cartas que foram escritas de dentro da prisão. Por isso o apóstolo, ele dizia que ele era o embaixador em cadeias. Ele dizia que ele era o prisioneiro do Senhor Jesus. Então, de dentro da cadeia, Paulo, ele estava então escrevendo as cartas aos Efésios. E a palavra de Deus mostra para nós dessa forma que Paulo, ele havia sido preso por ele então estar pregando a palavra de Deus, e o povo que ouvia a palavra de Deus, as pregações de Paulo, eles aceitavam o evangelho, aceitavam Cristo. E quando eles aceitavam o Senhor Jesus, eles deixavam a idolatria, deixavam o pecado, e eles mudavam de cultura. Aquele povo, eles deixavam os velhos costumes, e eles então serviam a Deus, deixando as suas religiões, suas culturas, os mau caráter. E esse povo, então, se revoltava, as autoridades ali se revoltavam contra Paulo, e ele então foi preso. Só que de dentro da prisão, Paulo, ele levava o evangelho, levava a palavra de Deus através de carta que ele escrevia para as igrejas. Então isso é o que nos alegra, saber que quando uma pessoa ele tem uma missão, ele tem uma vocação, ninguém pode calar. Se realmente ele for dedicado a Deus, não tem nada que possa parar alguém que está na presença do nosso Deus. Por isso a Bíblia diz que a porta que ele abre, o homem não fecha. Isto é uma grande verdade. Então Paulo, mesmo estando preso, estando na cadeia, mas ele não deixou de fazer a obra do nosso Deus. No ponto 4 nos diz que, de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e plantar a igreja na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar. Então ele ficou preso também, não só na cadeia, como na casa dele, né? Não podia sair de casa, preso domiciliar. E por cerca de 2 anos, entre os anos 60 e 62 da década de Cristo, aproximadamente, a partir dessas premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 a 62 na década de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Ou seja, nós falamos aqui de 2 palavras, essa palavra primícia, que nós lemos aqui aproximadamente a partir dessa primícia. Primícia significa proposição, significa um raciocínio, uma conclusão. E depois nós lemos aqui também, falando sobre o portador. Portador, a própria palavra de Deus fala que era Tíquico. Ele era o portador de Paulo. Portador é aquela pessoa que leva algo de alguém a mando de uma outra pessoa. Então Paulo estava sendo ali aquele prisioneiro, mas ele escrevia carta e ele então enviava através do seu portador, que era o Tíquico, que ele levava
e ele endereçava a pessoa, o lugar aonde era determinado pelo o nosso apóstolo Paulo. Então, ele fazia a obra de Deus e ele então tinha o seu portador, que era essa pessoa que fazia esse trabalho junto com esse trabalho de Paulo, essa missão de levar o evangelho, levar a palavra de Deus. Assim, Paulo, ele aconselhava as igrejas, Paulo, ele levava correção, levava amor nas igrejas através das suas cartas que ele enviava. Os destinatários, aqui no tópico número 2, a cidade de Efésio. Os destinatários, a cidade de Efésio. No caso de Éfeso, a cidade de Éfeso. Fundada por volta de 1050, a cidade de Éfeso. Cidade de Éfeso, e quando nós falamos sobre as igrejas, nós falamos sobre a igreja de Efésios, mas a cidade era Éfeso. Então, essa cidade de Éfeso, ela foi fundada por volta do ano 1050 antes de Cristo, tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país que hoje é a Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar de Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com as colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo. Como nós estamos vendo aqui, era uma cidade muito grande, né? Uma cidade da época, com 500 mil habitantes. Era uma cidade realmente, para nós ter uma ideia, maior do que a cidade de Jundiaí. Jundiaí tem cerca de 400 mil habitantes. Então a cidade de Éfeso era maior do que Jundiaí em termos de população, que tinha 500 mil habitantes na época. Quando Paulo então esteve lá nos anos dos anos 60, os anos 62, a cidade de Éfeso já era uma cidade desse pórtico, inclusive uma cidade muito bonita, como nós estamos lendo aqui na leitura. A rua principal da cidade de Éfeso, ela era uma rua pavimentada de mármore. As colunas delas era uma coluna trabalhada também de ambos os lados, ou seja, as colunas revestidas. Então, muito bonita a cidade de Éfeso, e era considerada então uma metrópole. Já na época, considerada uma metrópole, 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para cerca de 25 mil pessoas. Era coisa de se admirar, né? Nos dias daquele tempo, né? Naqueles dias, uma cidade de um porte desse, com esse anfiteatro que aqui está dizendo, era um edifício. Então, ele era muito grande, né? Tinha capacidade, então, para 25 mil pessoas, no caso, 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio, com a pista de corrida e arena, onde ocorria as lutas entre os animais selvagens, como também entre os próprios homens e animais. Então, nós estamos ainda falando sobre esta cidade de Éfeso. A religiosidade, quando nós falamos sobre a religiosidade de Éfeso, também é algo assustador, né? A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, deusa da fertilidade.
construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que visitavam. Sua maior fonte de renda era comércio de michos de prata vendido no templo, razão pela qual seus moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então aqui é o que nós vemos, uma das causas então da prisão é do apóstolo Paulo. Imagina, Paulo chega numa cidade grande, uma cidade bonita, né? Uma cidade muito populosa, onde ela tem uma religiosidade. Ali o povo tem os seus costumes, e a religiosidade ali, como nós estamos lendo aqui, de Artemis, era a grande deusa grega, né? Grega da caça da vida selvagem. Então ela era uma deusa, onde as pessoas se curvavam diante dessa deusa, né? E o comércio daquela cidade, o povo daquela cidade, eles viviam justamente dos seus turistas, as pessoas que visitavam aquela cidade, aquelas pessoas faziam turismo para aquela cidade. Então eles então chegavam ali naquele templo, compravam os seus michos, ou seja, aquelas coisas que as pessoas vendiam ali, e fazia então movimentar a cidade em cima dessa situação. Como hoje nós vemos algumas cidades do nosso próprio estado aqui de São Paulo, como a cidade de Aparecida do Norte, onde a turma que mora lá, o pessoal vive também de muito turista, né? Então as pessoas chegam ali, compram bastante coisinha, né? Que não precisa nem nós estar citando aqui, mas são coisas de idolatria, tudo. A cidade de Éfeso era também dessa forma. Então a fonte de renda deles era do que eles vendiam ali naquele templo. Eles tinham o deus deles, como nós já falamos aqui, de Artemis, que era a deusa Diana, a deusa da fertilidade, e eles então viviam com essa fonte de renda. E Paulo chega ali e começa a pregar o evangelho e falar do poder de Deus, falar de um Deus que para eles ainda era um Deus desconhecido, ou seja, falar de Deus que é o Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, o qual ele então, quando começa a falar da palavra de Deus, e eles então se revoltam contra Paulo, e Paulo então vai preso por pregar a palavra de Deus, preso por falar de Jesus, por falar de Deus. E nós, nos nossos dias de hoje, nós também não podemos se encovardar, né? Quando nós temos que pregar a palavra de Deus, tem que pregar um Deus vivo, um Deus verdadeiro, e temos que falar realmente para todas as nações de Jesus Cristo, que é o único Senhor, Senhor dos céus e da terra. A Jesus todo joelho há de se dobrar, tanto no céu como na terra, diz a palavra de Deus. Então, todas as nações há de se curvar perante o nosso Jesus, tanto no céu como na terra. Então, a palavra de Deus, ela nos mostra dessa forma. Então, se nós pregar o evangelho com covardia, ser covarde, nós vamos então ter medo de falar a verdade, não vamos falar a verdade, vamos omitir a verdade. Então vamos negar o próprio Deus, negar o próprio Jesus. Mas nós temos que pregar a palavra de Deus, temos que falar de Jesus Cristo para todas as nações, sem omitirmos, sem ter medo, falar que Ele é o Senhor, que é o único Deus, Criador dos céus e da terra, inclusive falar que Jesus está às portas, que Ele está voltando. Então essa é a grande verdade da igreja, o objetivo da igreja, pregar a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida,
ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, se hoje nós não receber, não aceitar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador da nossa alma, nós podemos ter poder aquisitivo, podemos ser rico, podemos ser famoso, mas não adianta, porque nós não vamos entrar no céu. Só vai entrar no céu quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Indo então para o ponto número 2, que nos diz assim: a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo com o Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiam ao evangelho, voltou-se para os gentios pregando num salão alugado na escola de Tirano. Ou seja, Paulo, então, ele na igreja, ali na cidade de Éfeso, ele, quando chegou ali naquela cidade, ele encontrou um grupo de pessoas, um grupo de irmãos que já havia se convertido. Eles já estavam, então, convertidos ao Senhor. E eles estavam, então, ali servindo a Deus na cidade de Éfeso. E a palavra de Deus fala que esse grupo de irmãos era 12 pessoas, um grupo de 12 pessoas ali de irmãos, que já estava servindo o Senhor. E Paulo, então, pergunta para eles se eles, então, já haviam recebido o Espírito Santo, e eles falam para Paulo que eles nem nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo, né? E Paulo, então, prega ali para eles, eles, então, recebem o batismo com o Espírito Santo. Ali Paulo impõe as mãos sobre eles, depois de Paulo ter pregado para eles, e eles são batizados no Espírito Santo. Paulo depois vai pregar para os judeus, fica 3 meses ali evangelizando aqueles judeus ali na sinagoga, e depois algum dos judeus começa a resistir o evangelho, e Paulo então volta então para pregar novamente para os gentios, como diz aqui a palavra do Senhor Jesus. E depois Paulo, então, ele aluga um salão. Ele aluga um salão ali na escola de Tirano, em Éfeso. Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços, os aventais do apóstolo Paulo foram usados para curar os enfermos, expulsar os demônios. Então nós vemos que Paulo, ele começa ali a fazer uma grande obra do Senhor na cidade de Éfeso. Ele então, depois de ele ter pregado para os judeus, ele volta para os gentios fazer a obra de Deus. Ele aluga um salão, e ele então ali coloca uma casa de oração, e ele então começa a dar lugar ao Espírito Santo, ele dá lugar a Deus. E aí a Bíblia fala que o trabalhar de Deus foi tão grande, através ali, pelo intermédio da vida de Paulo, que até os lenços, os aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, que fazia a obra de Deus, chegando então ali fazer um grande trabalho na cidade de Éfeso. Então, vou ler novamente, olha, ele aluga um salão, o apóstolo Paulo chega na cidade ali de Éfeso, ele aluga um salão na escola dos Tiranos, e ele então começa a fazer um trabalho, a obra de Deus. E nós olhando aqui, nós vemos que a palavra de Deus fala que naquele trabalhar de Deus, usando Paulo, ao intermédio de Paulo, Deus começa a trabalhar na vida de Paulo, e Deus começa a fazer uma grande obra e curar as pessoas, libertar os enfermos. As pessoas estavam possessas de demônio, e o trabalho era tão maravilhoso, um trabalho tão grande,
que a Bíblia fala que até os lenços e os aventais de Paulo eram usados então para curar os enfermos. Então, era coisa inexplicável, né? Coisa que o homem não consegue entender, porque nós vemos que Paulo era um grande pregador da palavra de Deus, era um homem de Deus, ungido de Deus. Paulo não estava então tentando então fazer o seu nome, fazer assim ele se aparecer para o povo, mas ele estava sendo usado pelo próprio Deus. Nós vemos isso também nos nossos dias, quando as pessoas se colocam na presença de Deus, quando as pessoas deixam Deus usar elas. O trabalho de Deus é feito de maneira maravilhosa na vida das pessoas, que as pessoas se colocam na presença de Deus e ela se torna como uma ferramenta nas mãos do nosso Deus. E Paulo então era essa ferramenta nas mãos do Senhor Jesus. Por isso aqui diz que o trabalho dele era tão grande, tão maravilhoso, que até os lenços aventais do apóstolo Paulo foram usados para curar os enfermos, expulsar os demônios. Então nós estamos falando de Bíblia, estamos falando da palavra de Deus, não estamos inventando nada. Nós vamos ler aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e o versículo de número 12, que nós vamos encontrar isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 12. Você pode pegar aí na tua Bíblia, também na tua casa aí, acompanhar conosco a leitura. Diz assim, versículo 12 do capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos. Diz assim: de sorte que até os lenços e os aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então, ou seja, o poder de Deus estava na vida de Paulo. O poder de Deus não era Paulo, era o poder de Deus que estava na vida de Paulo. Que o Paulo era uma pessoa, um instrumento usado nas mãos de Deus, que a unção dele era tão grande que vinha de Deus, que até os enfermos, quando aproximava-se dos seus aventais, das suas vestes, eles eram curados. Os demônios que estavam na vida de pessoas que estavam possessas pelo demônio também saía através do poder de Deus, através da unção de Deus que estava sobre a vida do apóstolo Paulo. Então isso nós estamos lendo na palavra do nosso Deus. Voltando aqui para a leitura, diz assim: grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. O apóstolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Aquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, também bispo grego do primeiro século, também esteve lá na cidade de Éfeso. E também o apóstolo João, como liderou a igreja. Então, a cidade de Éfeso, ela foi realmente impactada pelo poder de Deus. E nós vemos então, pela própria palavra de Deus, que além do apóstolo Paulo, que passou ali pregando o evangelho de Deus ali, pregando a palavra de Deus, que ficou inclusive por 3 anos pastoreando a igreja de Éfeso. Então nós vemos aí grandes homens de Deus que esteve então aí usado pelo nosso Deus no trabalho do Senhor Jesus na cidade de Éfeso. O ponto de número 4 fala a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aquele que foram separado e consagrado para ser a propriedade exclusiva de Deus. Quando uma pessoa ela aceita o Senhor Jesus, entrega sua vida ao Senhor, é consagrado, então como
ela passa a ser propriedade de Deus. Por isso que o cristão, o crente, ele, quando ele aceita Jesus, ele não faz mais aquilo que ele gosta, aquilo que ele quer, mas sim, ele realmente ele começa a ser moldado pelo Senhor para ser um vaso, um instrumento nas mãos de Deus, e por isso, então, a Bíblia chama de conversão. Conversão, a pessoa, ele muda o estilo de vida dele, muda o caráter, muda os desejos. É o Senhor Jesus que trabalha na vida dos cristãos. Então, os cristãos passam a ser uma propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Então, Paulo cumprimentava os irmãos com essa palavra, essa saudação, graça e paz. Uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos da maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então, essa carta aqui do apóstolo Paulo, ela circulava, né, entre os irmãos. É como fosse hoje, se alguém passasse uma mensagem vindo da igreja, assim, por e-mail, pelo WhatsApp, pelo Facebook, uma mensagem para você, e você então repassasse para uma outra pessoa, a outra pessoa repassasse para o outro, então aquela mensagem estaria circulando. Então, é mais ou menos por aí, para nós entender um pouco como que funcionava esse meio de circular aquelas cartas de Paulo. O tópico de número 3, propósito e mensagem. O propósito, aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras. De Paulo, voltando à leitura, aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinaliza a situação de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam as religiões de mistério, magia, mas que agora se reunia com os santos de Éfeso, não por causa do apóstolo Paulo, mas naqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Então, Paulo, quando escreve as cartas aos Efésios, ele estava escrevendo, não era assim para resolver nenhum tipo de problema, mas ele estava então escrevendo aquelas cartas para ele então estar exortando os irmãos ali da igreja, os irmãos que estavam servindo a Deus, os irmãos que já havia se convertido. Então Paulo ele dá ênfase em algumas coisas que ele destacava, que ele analisava que precisava assim ter algo assim mais um cuidado melhor por aquelas coisas. Então existia ali naquela igreja de Éfeso, como nós estamos lendo aqui a palavra ênfase, que ele valorizava, ou seja, destacava, nós estamos vendo aqui helênicos. Essa palavra helênico são pessoas que nasceu na Grécia antigas, pessoas que não era dali daquela região, havia nascido na Grécia antiga, e Paulo então ele estava procurando fazer que aquelas pessoas então que estavam ali reunidas, que no passado, antes da conversão deles, eles viviam naquelas práticas de magias, naquelas
prática assim que não era agradável ao Senhor. Então Paulo ele estava sempre destacando aquelas coisas, dando mais importância que ele precisava então exortar melhor aquelas pessoas, para que eles então viessem a ter uma prática mais assim diante de Deus e deixasse tudo aqueles costumes antigos, como hoje nos nossos dias também nós pregamos o Evangelho e nós então precisamos mostrar para as pessoas que às vezes quando se converte a Deus, pessoas que às vezes estão no mundo, às vezes as pessoas têm os costumes de consumir bebidas alcoólicas, têm os vícios, e quando as pessoas vêm para Jesus, as pessoas então, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, as pessoas deixam todas essas práticas, e as pessoas então começam a buscar a Deus, começam a servir a Deus, e então o Evangelho ele exorta, né? O Evangelho ele modifica, ele transforma a vida do homem, a vida da mulher. Então, quando as pessoas passam a ouvir a palavra de Deus, o que a Bíblia fala? A palavra de Deus, ela aumenta a nossa fé, ela faz nós adquirir fé, porque a nossa fé é encontrada de que forma? Como que nós vamos receber fé? Existe alguma forma de nós comprar fé? Irmos ao supermercado, chegar lá e dizer assim, olha, eu quero 1 quilo de fé, ou eu quero 200 gramas de fé, ou eu quero um saco de fé, quero um balde de fé, não existe, né? Então, o que a Bíblia fala? Como que nós adquirimos a nossa fé? A Bíblia diz que nós só tenhamos fé através de nós estarmos ouvindo, e ouvindo o quê? A palavra de Deus. Então, através de nós ouvir a palavra de Deus, nós conseguimos adquirir fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Por exemplo, hoje nós estamos atravessando essa pandemia, situação difícil, no mundo inteiro. E nós vemos, às vezes, um descontrole total no meio das pessoas. Nós vemos um descontrole terrível. Nós olhamos, às vezes, na própria internet, nós vemos pessoas acusando o outro, pessoas criticando outros, debatendo. Todo mundo quer ter a razão, todo mundo quer ser o melhor. Inclusive, a gente vê também pessoas desafiando o povo de Deus, achando assim que o pastor, achando que os homens de Deus, eles têm que exercer a fé para tirar essa pandemia do mundo. Mas uma coisa eu quero dizer para você que está me vendo e para você que vai me ver também, você que vai assistir esse vídeo, eu quero deixar um recadinho para você nesta tarde de quarta-feira, que Deus ele está no controle de tudo. Tudo isso que está acontecendo no mundo é da vontade de Deus. E essa pandemia, esse vírus, ele só vai ser eliminado quando Deus determinar. Então, Deus, ele está no controle. Então, não adianta o pastor, não adianta os homens de Deus querer que isso seja feito do jeito que eles querem. Não, é dentro da vontade de Deus. É muito importante os homens de Deus, as pessoas, todos nós estarmos em oração, orando pela nação, orando pelo mundo, por todas as nações, pedindo a Deus que seja realmente o momento que Deus então possa eliminar essa doença, esse mal. Mas aquilo que Deus quer fazer no nosso meio, querendo eu ou não, há de ser feito. Querendo as pessoas ou não, há de ser feito. O mundo tem que passar por essa situação. Deus está no controle. Deus está exigindo alguma coisa de mim, de você, de nós. Então, a qualquer momento, o nosso Deus vai realmente
estender as mãos e eliminar esse vírus, essa doença. Mas o povo tem que mudar, né? A situação, mudar o caráter, mudar o jeito. O povo tem que se humilhar a Deus, buscar a Deus, em vez de ficar num brigueiro terrível aí na internet, para televisão, para com o outro, porque Deus ele está no controle. E só Deus que vai repreender este vírus, que vai repreender essa doença, este mal que está assolando não somente a nação brasileira, mas todas as nações do mundo está passando por essa situação difícil, situação terrível, aonde mais de 17 mil pessoas já morreram só na nação da Itália. E quase, acho que 14 mil já na nação da Espanha, mais de 10 mil também nos Estados Unidos, mais de 10 na França, e no Brasil já passou de 700 mortos, e tudo isso que nós estamos vendo, isso está no controle de Deus. Deus está no comando, está no controle. Resta ao homem e à mulher se humilhar diante de Deus. E Deus vai realmente eliminar esse vírus, essa doença, a qualquer momento, dentro da vontade dele. A porta que Deus abre, homem nenhum fecha. E a porta que Deus fecha, homem nenhum abre. Então, quem tem o poder é só o nosso Deus. Então, a ele toda a honra e toda a glória. Cabe a nós se humilharmos, buscarmos a Deus, orarmos pelas nações, clamando ao Senhor. E ele, no momento certo, na hora certa, ele vai dar a doença. Mas todas as nações têm que se humilhar diante de Deus, reconhecer que ele é o único Senhor sobre a face da terra, o único Deus, Criador dos céus e da terra. Então, todas as nações têm que se render a Cristo, têm que se humilhar ao Senhor e têm que buscar a face do Senhor, como está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se esse meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, como diz a palavra de Deus. Livro de Crônicas nos fala dessa forma. Até vou deixar aqui essa leitura, que é muito importante, é uma leitura da palavra de Deus. Livro de 2 Crônicas, você pode ler aí também na sua casa comigo. Pode abrir a tua Bíblia aí e vamos ver o que diz a palavra de Deus. É uma palavra muito conhecida, sempre, inclusive, eu gosto de citar ela porque é Deus no controle, é Deus no comando, mas precisa de nós fazer a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, nós vamos continuar sofrendo. Vamos continuar sofrendo. Então, olha o que diz a Bíblia, livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Versículo 14, aliás. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, diz o Senhor, ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então é necessário que o povo de Deus se humilhe ao Senhor e busque ao Senhor e se converta dos maus caminhos, para que Deus possa então responder as nossas orações. Então tem muitas pessoas aí pela própria internet desafiando os homens de Deus, desafiando as pessoas. E nós não podemos desafiar, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer aquilo que cabe a nós. Buscar a Deus, se humilhar a Deus, clamar a Deus, para que então nós possamos se arrepender dos nossos caminhos, arrepender dos nossos pecados, voltarmos para Deus, para que Ele então possa ouvir a nossa oração e fazer um milagre sobre a face da terra, tirar esse mal, essa doença,
que está assolando não só o Brasil, mas todas as nações do mundo. Voltando então para a leitura, diz aqui: também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcante pela imoralidade, a bebedeiras, mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Ou seja, aquelas pessoas então que Paulo estava direcionando aquelas cartas, Paulo estava então destacando aquelas pessoas que tinham essas práticas antes de se converter a Deus, de uso de bebidas alcoólicas, a prática da imoralidade, e quando eles então vieram para Jesus, se converteram a Deus, eles deveriam mudar o estilo de vida, mudar a maneira deles viver, então servir ao Senhor nosso Deus, como diz a palavra do Senhor. Destaca-se ainda uma preocupação com a humanidade e a paz entre os judeus e os gentios cristãos. Enfatizava-se pelo plano universal da redenção para ambos, ou seja, para eles então viver esquecendo de nação, esquecendo de lugar, mas viver um só Deus, uma só fé, um só amor, ou seja, uma harmonia entre aqueles cristãos, não importando se veio de uma nação ou de outra, não importava se vinha de uma religião ou de outra, mas agora todos juntos, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, que era adorar a Deus, servir o único Deus, Senhor, Criador dos céus e da terra. Sobre essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor de Éfeso, o autor de Efésios, ou seja, das cartas, né? Aos Efésios, era de entender uma perspectiva pastoral. Por isso, a carta apontava por estudiosos como contrato teológico sobre a igreja, que é o corpo de Cristo. Então, coisa muito interessante, que nós estávamos dizendo, né? Que tinha que ter aquela teoria entre eles, como já disse, deles viver na mesma harmonia, viver não importava se quem veio de uma religião ou de outra, quem veio de uma cidade ou de uma nação ou de outra, mas que todos eles tivessem então aquela harmonia, vivessem então com o mesmo pastor que era presente local, o apóstolo Paulo, e o pastor do céu, que é Jesus Cristo. O ponto 2 fala a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo, ou seja, a mensagem que era pregada ali, ela girava em torno de duas temáticas que destacava o Senhor Jesus como cabeça da igreja e o corpo de Cristo, que é a igreja, os cristãos, que é o corpo de Cristo, e Jesus a cabeça, o único Deus nosso. Então, a mensagem girava em torno disso. Aos Efésios ali era pregado isso, duas temáticas, duas lógicas. No caso, Jesus Cristo a cabeça. Nós também precisamos continuar pregando isso nos nossos dias de hoje. Jesus é a cabeça. A igreja, quando nós falamos igreja, que é o corpo de Cristo, nós não falamos de uma placa, nós não falamos de um determinado lugar, mas nós falamos do corpo de Cristo, que é a igreja, que é o povo de Deus espalhado em toda a parte do planeta, todas as nações, em tudo quanto é cidade, tudo quanto é estado, tudo quanto é países.
a igreja de Cristo é formada por todos esses cristãos, por todos esses homens de Deus, essas mulheres de Deus que aceitam Jesus em todo o território do planeta Terra. Então, todas essas pessoas, elas formam o corpo de Cristo, aonde Jesus é a cabeça da igreja, aonde nós precisamos sempre estarmos atentos e nunca deixar fugir de nós esse entendimento que Jesus é o cabeça da igreja. A igreja precisa de realmente estar ligada no Senhor Jesus, como ele é o nosso cabeça, ele é dele que nós precisamos então ter toda certeza, servirmos a ele, honrarmos a ele, aguardarmos tudo quanto vem da vontade dele sobre a nossa vida. Efésios 1:22, vamos ler. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Então, nós temos que sujeitar a Deus, a Jesus Cristo, como ele é o cabeça da igreja. Então, nós estamos então na direção do nosso Deus, ele está no comando de tudo. O capítulo 4, ainda, e o versículo 15 de Efésios, nos fala dessa forma. Antes, seguindo o verdadeiro amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, ou seja, Cristo. Então, voltando à leitura, antes, seguindo em verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, nós precisamos crescer no conhecimento da palavra de Deus, crescer na verdade, crescer em tudo e sabendo que nós temos Jesus Cristo por cabeça da igreja. Então, as nossas ordens não partem de homem, parte do nosso Deus. Obedecemos a Deus, Criador dos céus e da terra, o cabeça da igreja. Então, toda a honra e toda a glória para Jesus Cristo. Ainda no livro de Efésios, capítulo 5, o versículo 22 nos diz assim: Vós, mulheres, sujeitai os vossos maridos como o Senhor, porque o Senhor é a cabeça, né? A igreja, o corpo. Agora nós vamos falar sobre o corpo, a igreja, né? A igreja física, que é o corpo de Cristo, que é todos os irmãos espalhados por todo o território do planeta. Não estamos falando de uma placa de uma igreja, de um nome de uma igreja, um título. Estamos falando do povo de Deus. Como diz aqui, ainda em Efésios, capítulo 1, versículo 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Ele cumpre tudo em nós, porque nós estamos sujeitos a ele. Então, a palavra de Deus nos ensina dessa forma. Capítulo 4, versículo 12. Capítulo 4, versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, ou seja, a igreja, né, o corpo de Cristo. Ainda no capítulo 5 de Efésios, versículo 30, diz aqui a palavra de Deus, porque somos membro do seu corpo. Nós somos membro do seu corpo, ou seja, da sua igreja. Então, a igreja de Cristo é o corpo. Então, essas temáticas diz que as mensagens, elas giram em torno de duas temáticas, que é Jesus Cristo, cabeça. Assim, podemos classificar os desdobramentos
desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do a consumação do plano de Deus na pessoa de Jesus Cristo, atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação, e a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, ele então reconcilia todos os povos, ou seja, de todos os povos ele faz um. Ele reconcilia todos os povos através da sua morte na cruz do Calvário. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, o Espírito contém uma combinação de doutrina, fé e prática na vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então, a igreja ela tem que continuar pregando a palavra de Deus, continuar pregando tudo que o Senhor fez, para que nós possamos, então, dar continuidade na vontade do Senhor sobre a face da terra. Que o Evangelho seja pregado, que as pessoas se convertam, que o povo tenha realmente esse conhecimento que precisa fazer parte da igreja, que é o corpo de Cristo sobre a face da terra, onde o Senhor Jesus é o cabeça da igreja. Então nós necessitamos de continuar fazendo a obra de Deus. Conclusão, nos diz aqui, conclusão, a epístola revela em elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Favor imerecido, ou seja, a salvação do Senhor, algo que nós não merecia, mas Ele fez para nós um favor. Ele nos deu, através da sua morte na cruz do Calvário, a salvação, algo que nós não merecíamos, mas pela sua imensa misericórdia, pela sua graça, nós recebemos de Deus o presente que é a salvação. Suas exortações nos impelem a viver em santidade, alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então, ou seja, através da sua morte, através da sua misericórdia, nós fomos salvos, recebemos de Deus, então, esse dom de salvação, que tudo vem da misericórdia dele, e ele, então, nos exorta nós viver em santidade, nós viver alicerçado no Senhor Jesus, ou seja, dentro da palavra de Deus, dentro da vontade de Deus, então que nós temos que viver alicerçado na palavra de Deus. Não podemos estar alicerçado sobre alguma opinião de alguém, sobre o costume de alguém. Não, nós temos que estar alicerçado na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a única regra de fé. Então nós precisamos dar crédito na palavra de Deus, estarmos alicerçados, porque Jesus Cristo, ele é a cabeça da igreja. Então nós somos convidados a estar batalhando, a batalhar contra as forças das trevas, contra o mal, contra as obras do diabo. Então você, nós como igreja de Cristo, nós precisamos estarmos
alicerçado na palavra de Deus, buscar o conhecimento do Senhor, buscar a vontade do Senhor sobre a nossa vida e nós então levarmos a palavra de Deus, levar o amor de Deus para todas as nações e batalhar contra as obras das trevas, contra o mal, contra as coisas malignas que está sobre o mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, levamos a palavra de Deus, buscamos a Deus para que nós possamos estar alicerçados na palavra de Deus e fazer o que é da vontade de Deus, levando o evangelho para todo mundo, batalhando contra as forças das trevas, força do mal. Portanto, a Bíblia diz que a nossa batalha, a nossa luta, não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as obras do mal, né? É contra as obras do diabo, contra as forças das trevas. Então, é necessário que nós, então, estejamos na presença de Deus, fazendo a obra de Deus e amando nosso irmão, nosso semelhante. Então, eu quero deixar uma mensagem que nós já falamos aqui tudo sobre isso, fizemos apenas um resumo, não fizemos praticamente um estudo, só um resumo. Inclusive, a lição dessa semana, ela é mais um introdutório daquilo que vem a partir das lições 2, 3, 4, 5, até a última lição. Então, nós queremos deixar aqui uma mensagem da palavra de Deus para todos que Jesus está realmente voltando, Jesus está às portas, e é necessário que nós então se unirmos na fé, na comunhão, na união, para nós vencermos. Então, que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família, e faça o seu esforço, faça tudo que você puder, aquilo que está dentro das suas possibilidades, quanto às recomendações também das nossas autoridades, que está nos pedindo para nós ficar na nossa casa, quanto aos cuidados de nós então estarmos fazendo sobre também a higienização das nossas mãos, do nosso corpo, os nossos cuidados, aquilo que cabe a nós. Porque há muitas pessoas que às vezes falam assim, não, eu não tenho nada com essas coisas não, eu não dou ouvido a essas coisas não, eu creio em Deus, eu sei que Ele é meu Deus, Ele vai me guardar, vai me abençoar, mas existe uma maneira que nós precisamos imaginar, que a palavra de Deus, ela manda nós vigiarmos, nós precisamos vigiarmos. Então, tudo aquilo que cabe a nós, vamos fazer. Porque a Bíblia diz assim que Deus, Ele é o Deus dos impossíveis. Tudo aquilo que eu, que você, tudo aquilo que nós não possamos fazer, aquilo que não está no nosso alcance, nós podemos ter toda certeza, toda confiança que Deus, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos concede a sua misericórdia e somos abençoados, guardados, mas aquilo que está sobre a nossa responsabilidade, aquilo que cabe a mim, a você fazer, aquilo que nós possamos fazer, nós temos que fazer. A Bíblia diz que Deus, Ele não permite que venha sobre a nossa vida, algo que nós não possamos suportar. Então, se nós pegar uma criança e nós pedir que essa criança seja posta sobre a cabeça dela um saco de 50 quilos, nós mesmos não vamos permitir, porque nós sabemos que é uma criança que não iria suportar um peso de 50 quilos. Nenhuma mãe, nenhum pai deixaria, se nós pedir para o seu filho pegar um peso de 50 quilos e pôr sobre os seus ombros. O próprio pai, a própria mãe não iria deixar. Imagine agora, analisa isso. Se você não permite, imagina Deus iria permitir vir sobre os seus ombros algo que você não iria suportar? Então, preste bem atenção. Lembre-se bem, Deus, Ele não permite vir sobre a tua vida aquilo que você não consegue suportar. Mas tem algo que Deus permite que venha, porque nós possamos suportar.
Então tem muitas coisas que nós possamos fazer. Higienizar muito bem as nossas mãos, tomarmos todos os nossos cuidados. Se não é para nós sair das nossas casas, não vamos sair. Só vamos sair se for uma necessidade extrema, uma urgência, uma grande necessidade. Não temos necessidade, vamos ficar quietinho dentro das nossas casas. Vamos louvar a Deus, vamos meditar na palavra de Deus, vamos estar adorando a Deus, aproveitando esse tempo que o Senhor está nos dando para nós estar dentro das nossas casas, dentro, assim, com esses tempos reservados, para nós estar na presença de Deus, amém? Então, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Você que vai ver esse vídeo, você pode também estar compartilhando para que outras pessoas possam também ver, assistir, ouvir e também comentar e compartilhar esse vídeo. Que Deus abençoe a tua vida, muito obrigado. E vamos orar, não só pelo Brasil, mas orar também pelo nosso mundo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. E até o nosso próximo vídeo, se Deus assim.